uma alegria saber que você está acompanhando a Batista Vila Formosa, uma igreja que existe para adorar ao Senhor e cuidar de pessoas. Neste momento de isolamento social, em que não podemos nos reunir presencialmente, esta tem sido a ferramenta que temos utilizado para transmitir a você uma mensagem de fé, esperança e amor. Estamos neste momento iniciando o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Participe conosco, louve ao Senhor e esteja também ouvindo uma mensagem baseada na palavra de Deus. Deus o abençoe. Poderoso, era e que há de vir.
Uma alegria, mais uma vez, poder estar aqui com vocês, poder compartilhar da palavra do Senhor. Sejam todos bem-vindos à celebração online da Batista Vila Formosa. Hoje um dia muito especial, onde tivemos aqui um drive-thru solidário, arrecadamos gêneros alimentícios, agasalhos. Eu quero agradecer você que participou de forma direta ou indireta. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você que tem nos acompanhado, né? Eu sei que no final vai ter as comunicações, mas só adiantando um pouquinho, dia 19, próximo domingo, a partir das 19 horas, nós estaremos retomando os nossos cultos presenciais, o culto da parte da noite presencial, claro, respeitando uma série de protocolos, mas você é nosso convidado. Se você quiser participar, depois no final o pessoal vai orientar como é que deve fazer. É uma alegria, mais uma vez, poder estar aqui para compartilhar da palavra do Senhor com você. Durante esse período que nós temos estado juntos, eu quero agradecer o privilégio, de poder adentrar o seu lar, poder compartilhar da palavra do Senhor. Espero e oro que você e a sua família estejam bem. E antes de compartilhar sobre a palavra desse momento, dessa oportunidade, eu quero compartilhar sobre a vida de uma mulher que quebrou paradigmas, porque Jesus, que nós vamos falar, nós já estamos acostumados, Ele sempre quebrou paradigmas, ele veio realmente para todos, mas essa mulher, ela enfrenta uma grande resistência, ela enfrenta o seu passado, ela enfrenta todas as dificuldades para realmente se achegar a Jesus. E eu quero compartilhar com você nesse momento sobre a mulher pecadora que ungiu e lavou os pés de Jesus. Quais as lições que nós podemos tirar? Qual a marca ou as marcas que ela deixa para as nossas vidas? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade que temos de estar aqui mais uma vez para poder compartilhar da Tua palavra. Te agradecemos por cada lar que nos recebe nesse momento, através das redes sociais. Queremos te agradecer, Pai de amor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Te agradecer pelo dia de hoje, onde podemos realizar um trabalho de solidariedade e assim vamos poder abençoar vidas que estão passando necessidade. Te pedimos por aqueles que estão nos hospitais, sendo cuidados ou cuidando, que o Senhor continue abençoando, dando direção, curando, restabelecendo, guardando aqueles que estão trabalhando. Te pedimos pelas famílias enlutadas, Pai de amor, e te pedimos também que mais uma vez a Tua palavra seja explanada de acordo com a Tua vontade e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de atuação. Fica conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com você o Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36, lembrando que nós temos uma narrativa semelhante a essa em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 6, é claro que está falando de outra pessoa, de Maria de Betânia, e aqui nós vamos falar de uma pecadora, uma mulher que não era bem vista aos olhos da sociedade, até por tudo que ela já tinha feito, E aí eu poderia dizer até que estudando, se aprofundando, e o texto não vai falar claramente isso, mas é só a gente voltar um pouquinho no contexto da época, está muito claro que essa questão da mulher pecadora, podemos dizer até de um eufemismo, Porque na realidade ela era uma prostituta, então ela tinha essa marca, ninguém queria chegar perto, ela era mal vista, não era aceita nos lugares, e essa mulher então decide que a vida dela tem que ser transformada, ela decide mudar a vida dela, e aí ela começa a enfrentar barreiras, e nós vamos acompanhar no texto, Mas ela não fica pensando nem olhando para aquilo que as pessoas iam dizer, mas ela enfrenta todas essas barreiras para se achegar até Jesus, inclusive a barreira cultural de que naquele tempo uma mulher não podia chegar perto de um homem. Imagine então, enxugar com o seu cabelo os pés de um homem, se aproximar, jogar esse perfume de altíssimo valor. Imagine só. E imagine só também o lado de Jesus, que é convidado por um fariseu, que significa segregados, aqueles que cuidavam e se dedicavam, dava atenção especial à observância das leis, cuidavam da pureza espiritual, mas que na realidade cuidavam, mas não praticavam isso,
E aí então Jesus é convidado por um desses fariseus para ir jantar na casa dele. Quer dizer, novamente Jesus tem que quebrar paradigmas, tem que quebrar barreiras e preconceitos. Ele poderia perfeitamente não ter aceito esse convite, mesmo porque ele já conhecia qual era a intenção desse fariseu, de Simão. Ele já sabia realmente o que ele estava pensando, o que ele estava querendo. Na realidade, ele estava querendo sondar, ele estava querendo pegar uma falha de Jesus, né? E muito comum naquele tempo também, quando se convidava alguém, um judeu convidava outro judeu para jantar, havia todo um preparo, uma festa. Inclusive quem passava ali à frente daquela casa, daquela residência, sabia que estava tendo um jantar especial, um convidado especial, né? E foi isso então que foi feito o convite a Jesus, mas nada disso aconteceu, porque na realidade a intenção era outra. Simão nem se preocupou em seguir esses, não diria protocolos, mas o costume, demonstrar o carinho, o amor por aquele convidado. Então acompanhe o texto de Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos e beijava-lhes os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhes disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. E respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 como que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amaras mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, dizendo: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: Simão, vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me destes água para os pés. Porém, ela regou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os cabelos. Não me deste ósculos. Ela, entretanto, desde que entrou, não cessa de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas ela com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados estão os teus muitos pecados, porque ela muito me amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus, Simão e a mulher pecadora. Nesse contexto é que a narrativa do texto fala sobre o que aconteceu. E é claro que eu quero destacar o papel da mulher pecadora. Mas antes, quero fazer algumas considerações e quero até reforçar as que eu já fiz agora na parte introdutória. Quando um judeu convidava o outro para jantar na sua casa, eu já disse isso, né? Era feito como se fosse uma festa toda especial, inclusive a arrumação de mesas, locais, a comida, né? O cardápio era todo especial. E havia alguns protocolos, alguns costumes, por exemplo, fornecer ao convidado, aos convidados, para lavar os pés, né? Dar um ósculo, dar um beijo, um abraço. Então, esses protocolos até então, esse costume não foi seguido.
né? Passar o óleo, logo depois que dá um beijo, passava o óleo ali, demonstrando a alegria de receber aquele convidado. E Simão simplesmente convida Jesus, leva lá, coloca lá e já começa a servir. Não houve esses protocolos, não houve esse costume, isso não foi realizado. Então a intenção é muito clara de Simão, o fariseu, que se preocupava tanto com as questões relativas à observância das leis e à pureza espiritual, mas na realidade o que ele queria era observar Jesus. Agora, uma coisa interessante, ele reconhece a autoridade de Jesus em alguns aspectos, inclusive quando ele responde aqui, dize mestre, ou seja, ele reconhece em Jesus que Jesus realmente era um mestre. Inclusive depois ele vai questionar essa mulher porque estava incomodando o mestre, incomodando, né, Jesus. Mas então Jesus aceita, eu fico pensando mais uma vez aqui, receber um convite desse, Jesus aceita, eu fico imaginando aqueles que estavam à sua volta, os seus apóstolos, como é que eles aceitaram isso, né? Essa narrativa de Lucas, ela é diferente da narrativa de Mateus, com relação a Maria de Betânia, porque lá diz exatamente quem estava naquele jantar, né? naquele encontro. Aqui não, mas podemos com certeza ter a ideia de que tinha algumas pessoas, tinham os seus apóstolos, ou alguns deles, né? Tinha o próprio Simão, Jesus, a mulher, e aí a gente começa então a entrar nessa narrativa e começar a pensar e a descobrir o que pode acontecer nos lugares que Jesus passa, o que pode acontecer na vida daqueles que conhecem a Jesus, que realmente entendem aquilo que ele veio fazer, o que ele veio transmitir, o que ele continua fazendo, né? Porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E aí nós começamos então a falar um pouquinho do outro personagem, a mulher pecadora, que, como eu disse, naquele contexto daquela cidade, contexto histórico, social, é muito fácil descobrir que ela era uma prostituta, até da maneira que ela se comportava, se vestia, até o perfume que ela usava. Mas aquela mulher em algum momento já havia com certeza ouvido falar de Jesus, ela estava disposta a procurar Jesus, e o que ela tinha de mais valor era um óleo perfumado, né? De altíssimo valor, era um vaso de alabastro, que também era algo muito precioso, era um tipo de uma pedra bem frágil, né? E era interessante que esse tipo de perfume tinha que se quebrar, né? Para que ele pudesse realmente ser utilizado, e depois não dava para reaproveitar nem a embalagem, porque ele era totalmente fechado para não perder a sua essência, a sua qualidade. É a única coisa que essa mulher pecadora tem. Jesus adentra a casa do fariseu, e aí está lá, eu imagino que todos que passavam lá fora, mesmo que não adentraram, sabia que estava tendo um jantar, que Simão estava recebendo alguém especial, mas existe alguém que não era convidado, não era convidada, não era bem vista, não deveria ter entrado, mas ela teve acesso, até porque quando se recebia alguém assim, recebia mais pessoas, e a casa, vamos dizer assim, ficava mais ou menos vulnerável a esses acessos. Então nós temos a entrada dessa mulher pecadora. E aí ela já começa a enfrentar, e eu quero destacar aqui algumas questões que ela enfrentou. A primeira delas, imagine a coragem que ela teve que ter para deixar de lado, deve ter ouvido muita coisa, algumas pessoas impediram, mas ela deixa tudo isso de lado para estar com Jesus. Ela não se preocupou de como era ela, o estigma que estava sobre ela, os preconceitos, tudo que ela já tinha feito. Não, ela vai em frente, ela foca só Jesus, ela quer entrar, ela quer falar com o mestre, ela quer estar com ele, mesmo não sendo convidada, mesmo não tendo condições, até aos olhos da sociedade ela não tinha, né? Era uma mulher impura, era uma mulher pecadora, mas ela já começa enfrentando todos esses obstáculos sem desânimo. E aí ela consegue chegar próximo de Jesus. O texto é muito claro. E aí ela começa então, e o texto diz no versículo 37, quero repetir para você: e eis que a mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés chorando.
ela chega, se apresenta ali, eu fico imaginando como é que todo mundo fica olhando, fico imaginando Simão fariseu, já pensou olhando ali e já querendo tirar, você está perturbando o mestre, você não é digna de estar aqui, tantas outras coisas mais, e aí Jesus provavelmente ia ter falado, né? Deixa. E aquela mulher então, ela começa a chorar, com as suas lágrimas, ela lava os pés de Jesus, com os seus cabelos, ela seca os pés, e depois ela usa aquilo que ela tinha de mais valioso, e aí ela derrama esse perfume nos pés de Jesus. E aí já começam os questionamentos, né? Aqueles que estavam ali principalmente aquele que estava hospedando, Simão, fariseu, ele já começa, se ele fosse mestre, realmente ele pensa consigo, né? Mas Jesus já está ciente de tudo isso. Ele diz, se ele fosse realmente mestre, ele saberia que é uma mulher. Primeiro, ele nem deveria ter permitido que ela chegasse próximo dele. E depois ficar aí, lavando os seus pés, colocando perfume. Isso é um absurdo, isso é inadmissível. E aí Jesus, observando tudo isso, volta-se para Simão, para o fariseu e conta exatamente o que o texto fala. Ele começa a narrar sobre um acontecimento, sobre uma parábola. Certo credor tinha 2 devedores que lhe devia 500 denários, um e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amara mais? E olha que interessante, olha o que Simão responde. Olha só como ele reconhece que Jesus tinha conhecimento. Respondeu-lhe Simão, supondo que aquele a quem mais perdoou. Jesus então diz, julgaste bem. Mas é interessante que antes um pouquinho Jesus diz assim, Jesus dirigiu-se ao fariseu e disse-lhe, Simão, uma coisa tenho para te dizer. Olha o que ele respondeu, preste bastante atenção. E ele respondeu, dize, mestre. Então ele também está ali, acompanhando, né? E aí ele diz, naquele momento, ele reconhece que Jesus é mestre. E aí ele responde então, que aquele que esse senhor amara mais é aquele que ele perdoou, que tinha uma maior dívida, né? No aspecto monetário, no aspecto econômico. Aí Jesus disse para ele, julgaste bem. Mas aí começa então a transformação e Jesus começa mais uma vez a marcar o ambiente onde ele está, a marcar a vida das pessoas. E aí Jesus, voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? E aí ele começa a colocar tudo aquilo que Simão, cobrando da mulher, cobrando de Jesus, deveria ter feito, segundo os costumes, segundo aquilo que era de praxe ser feito. Aliás, ele, com muita atenção às questões e observâncias da lei, da pureza, ele deveria observar também os costumes, né? E aí Jesus começa a falar, eu cheguei aqui, você não me deu água para lavar os meus pés, mas ela, desde quando chegou aqui, derrama suas lágrimas sobre os meus pés. Você não me deu um ósculo, você não me deu um beijo para demonstrar que eu sou bem-vindo aqui, mas ela, desde quando chegou, não para de beijar os meus pés. Você não me deu óleo, você não demonstrou, não utilizou o óleo, não ungiu demonstrando a alegria de me receber, mas ela colocou aqui o melhor que ela tinha. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, quem é você para cobrar dessa mulher? Quem é você para censurar a minha atitude de receber e de conversar com essa mulher? Quem é você? Qual é a sua situação? O que você pensa que você é, Simão? Se você não cumpriu nem aquilo que está nos costumes, se você não demonstrou nem realmente aquela vontade, alegria de me receber,
Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: todos são pecadores. E essa mulher também, pecadora, mal vista, uma mulher que aparentemente, aos olhos da sociedade, principalmente de você, Simão, fariseu, não teria direito a nada, muito menos a salvação. Mas todos pecaram, inclusive você, Simão, está pecando. E aí, Jesus então começa a realmente colocar para todos que estão ali. E ele começa a valorizar a atitude daquela mulher. Simão, agora com certeza já recua, já fica mais no seu canto, porque ele não tinha argumento, não tinha palavras, não tinha atitudes para ir contra o que Jesus estava falando. Todos aqueles que estavam ali, que com certeza estavam querendo crucificar aquela mulher, tirá-la dali, e até questionando a maneira com que Jesus atua nessa situação, nesse contexto, nessa narrativa, já começam também a rever os conceitos. Simão o fariseu, Jesus e a pecadora. É interessante que nesse momento em que nós tanto falamos, eu já venho repetindo isso algumas mensagens, alguns estudos, quando nós falamos de discriminação, de preconceito, de desigualdade, eu fico pensando quais foram os preconceitos, a discriminação que aquela mulher já vinha recebendo. Olha a coragem dessa mulher, olha a coragem dela de não olhar para a sociedade. Quantas pessoas não estão seguindo a Cristo porque têm dado crédito e valor aos outros, a segmentos da sociedade? Quantas pessoas têm parado no meio do caminho porque preferem optar pela religiosidade, por querer seguir, vamos dizer assim, no extremo, uma religião, algo nesse sentido, sem entender que a verdadeira religião para Jesus Cristo é o amor. E aí Jesus então dá aquela demonstração, e Jesus aí mostra a sua autoridade, que também foi chocante, principalmente para Simão que estava ali. Jesus diz o quê? Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Mas antes, o que ele falou que mais incomodou a todos, principalmente aquele que o hospedava, foi o seguinte: Jesus então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. E aí todos começaram a dizer: quem é esse que pode até perdoar pecados? Imagine como é que Simão não deve ter ficado. O fariseu, aquele que procurava cuidar da lei, da observância da lei, da pureza, como é que ele pode ouvir alguém perdoar os pecados? Mas Jesus Cristo vê o que vai no coração. E o histórico daquela mulher, a vida dela, até aquele momento, existe linhas teológicas que entendem que quando ela se aproximou de Jesus, na realidade ela já tinha se arrependido, né? E ela foi confirmar, foi estar próximo, foi fazer o papel de adorador ou adoradora, mas ela já tinha se convertido. Prova é que no original do grego o texto diz que já estão perdoados os teus pecados, né? Então também tem essa questão que a gente precisa ressaltar. Mas independente disso, quando ela está ali, a partir dali a sua vida é transformada. E olha que interessante, mas ela com certeza estava ciente de que as dificuldades iriam continuar. Não seria fácil, depois que ela sair daquele jantar, ela sai na rua, o que você acha que como as pessoas estariam olhando para ela? Como seria a vida dela? Ela vivia da prostituição, e agora? Agora ela teria que mudar realmente a sua vida, teria que depender da providência do Senhor. Mas a coragem dela ficou muito clara, que ela continuaria enfrentando lutas e dificuldades, consciente,
porque as dificuldades, as lutas, os preconceitos, os obstáculos que ela venceu até chegar a Jesus. E quando ela chega a Jesus, ela demonstra o quê? Humildade. Ela demonstra que realmente ela é pecadora, ela precisava de transformação, diferente daquele que estava hospedando, diferente de Simão, que achava, que procurava cumprir e zelar pela lei, ele não precisava mais nada, quando na realidade o coração dele estava cheio de ódio. Aliás, se você ler o texto um pouco antes, eles já tinham decidido que não criam realmente que Jesus era o Filho de Deus, eles não aceitavam isso, e ele convidou só para sondar Jesus. É só você ler um pouquinho o texto no capítulo 7, capítulo 6, você vai ver que isso já acontecia, eles já tinham se reunido, eles já tinham decidido que nada que Jesus fizesse estava de acordo com a vontade de Deus, mas mesmo assim ele convida o quê? Só para pegar uma falha, uma falta em Jesus, e qual não é a sua surpresa. Mas a mulher não, independente do que ela tinha feito, ela se derrama aos pés de Jesus. E está aqui também outra lição que a gente precisa tirar de adoração. Olha que maravilha. Ela se derrama, ela adora, ela aproveita aquele tempo que ela teve com Jesus. E aí ela quebra paradigmas, Jesus também. E aquela mulher sai transformada. Muitas vezes nós achamos ou pensamos como Simão, pensamos como fariseu. Não é isso no aspecto pejorativo, mas nós achamos que já está tudo tranquilo. Nós às vezes olhamos para os outros, e vamos falar agora em termos de comunidade, de igreja, de cristianismo, de religião. Quantas pessoas às vezes mesmo participando da mesma igreja, da mesma comunidade, são discriminados, são deixados de lado. Nós precisamos transformar isso. Imagina aquelas pessoas que estão lá fora. Nós precisamos realmente viver o amor, nós precisamos quebrar paradigmas, nós precisamos acabar com esses preconceitos, nós precisamos, mais uma vez, como eu sempre tenho repetido, ser seguidores de Cristo, ter a marca ou as marcas de Cristo. Essa mulher pecadora, essa mulher que tinha feito tudo de errado, ela também, ou para ela também teve oportunidade de salvação e transformação. Não importa qual é o nosso pecado, mas todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos fala sobre isso. Eu quero deixar com você, quero concluir os desafios que nós precisamos, muitas vezes, os obstáculos que nós precisamos ultrapassar para seguir a Jesus Cristo. Para continuar seguindo Jesus Cristo. Ou às vezes, não sei, não conheço a sua família, a sua vida. Quais serão os obstáculos, os preconceitos, os paradigmas que você vai ter que quebrar para começar a seguir a Jesus Cristo? Não a religião, mas a seguir a Jesus Cristo. Faça como essa mulher, ultrapasse todos os obstáculos, pense, foque em Jesus. Esqueça desse mundo, esqueça o olhar de outras pessoas, os questionamentos, mas olhe as barreiras que ela teve que enfrentar. E ela deu naquele momento aquilo que ela tinha de mais precioso, mais valor, vamos dizer assim. Além, é claro, principal ali de estar ali, de adorar. Quantas vezes nós temos deixado para o Senhor o pior do nosso tempo? Quantas vezes nós temos deixado para o Senhor o tempo que sobra? Quantas vezes nós temos deixado de investir os nossos recursos na obra do Senhor, deixado quando sobra? Quantas vezes para o estudo da palavra do Senhor, porque é isso aqui que vai nos alimentar, essa leitura, esse estudo que vai nos dar força para continuar quebrando paradigmas, para continuar atravessando obstáculos, superando obstáculos, esse momento que nós vivemos. Mas quanto tempo, ou qual tempo, o melhor tempo ou um pouquinho de tempo que nós deixamos para o Senhor? A lição que eu tiro para a minha vida dessa mulher, alguém poderia falar, mas como podemos tirar?
Claro que podemos tirar. Uma mulher que reconhece o seu pecado, que tem a humildade de publicamente declarar o seu pecado, declarar arrependimento, demonstrar adoração. Essa mulher realmente tem algo especial. E o algo especial que tinha nela era realmente aquilo que ela sentiu, o amor que ela sentiu por Jesus Cristo, a necessidade de transformação, o reconhecimento de transformação. Ela aceita os desafios, ela aceita enfrentar os desafios, porque ela sabe que havia algo muito especial, muito maior, muito mais do que a lei do fariseu. É o amor de Jesus Cristo, muito mais do que o cumprimento, muitas vezes, de regras, muito mais do que a vivência de uma religiosidade. O que nós precisamos é de amor. Quando nós falamos de justiça, nós precisamos falar de amor. Meu desejo, minha oração nessa oportunidade é que essa narrativa bíblica, esse texto bíblico, o exemplo dessa mulher pecadora, possa realmente nos levar a rever alguns conceitos na questão de discriminação, na questão de acharmos que somos melhores, esquecendo que todos nós pecamos, todos, não é eu que falo, mas é a palavra do Senhor. Que nós possamos juntos ser adoradores, nos derramar diante do Senhor, continuar firmes, sabendo que mesmo que nós cometemos pecado, se nós nos arrependemos, a graça do Senhor é suficiente, como foi suficiente, graça e perdão na vida dessa mulher. Que Deus nos abençoe, que nós possamos agir com amor, que nós possamos amar ao Senhor de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que Deus abençoe você e a sua família, uma excelente semana, continue conectado conosco, nós vamos ter uma música e depois vocês vão tomar conhecimento das nossas comunicações. Foi muito bom ter compartilhado da palavra do Senhor com todos vocês nessa oportunidade. Foi bom ter me alimentado também nessa oportunidade da palavra do Senhor. Que Deus abençoe você e a sua família.
quero fazer algumas comunicações. Primeiramente, informar que a partir do dia 19/7, às 19 horas, aplicando todos os protocolos necessários, retornaremos aos nossos cultos presenciais. Porém, nós estaremos limitados a 30% da nossa capacidade. Então, você, membro da Batista Vila Formosa, nós entraremos em contato com você para que você possa então saber o dia que você participará presencialmente. Você que ainda não é membro da Batista Vila Formosa e quer participar dos nossos cultos, através do 0800 você poderá então fazer o agendamento do dia que você estará fazendo uma visita e participando presencialmente dos nossos cultos. Através do 0800, que funciona das 8 horas da manhã até as 18 horas, você também pode estar fazendo o seu pedido de oração, colocar a sua necessidade e nós faremos aquilo que estiver ao nosso alcance para auxiliá-lo. Através do 0800, você pode ainda saber como participar da nossa campanha, #Espalhe o Amor, e assim saber como você pode entregar a sua doação, seja um alimento, seja roupas ou até mesmo recursos financeiros. Através dessa campanha, #Espalhe o Amor, muitas pessoas têm sido auxiliadas, mas sabemos que podemos fazer muito mais e contamos com a sua participação. Nós queremos também agradecer a todos que têm se mantido fiel neste momento, a você, membro da Batista Vila Formosa, e a você que ainda não faz parte, mas tem contribuído. Através desses recursos financeiros, nós temos auxiliado muitas pessoas e temos sido abençoados, e dessa maneira podemos também abençoar outras vidas. Contamos também com a sua fidelidade. Nós queremos também deixar aqui os nossos cultos, lembrando que continuaremos com as nossas transmissões online. Às quartas-feiras, nós temos a quarta de estudo, às 20 horas. Temos também às quintas-feiras, às 21 horas, o online com o pastor, através do Instagram. E as nossas celebrações aos domingos, às 10 horas da manhã. E agora, não mais às 20 horas, mas às 19 horas. O nosso culto presencial será também transmitido para que todos possam acompanhar aqueles que não estarão presencialmente conosco. Continue nos acompanhando. Uma ótima semana e Deus os abençoe.